Fala galera, aqui não é modinha, aqui é tabelinha com o Luquinha, a fera que a gente está recebendo no nosso canal, diretamente da Arábia Saudita, preparador do goleiro do Al Hilal, Bira, super campeão, vice-campeão mundial agora em 2023, perdendo para o Real Madrid, mas ganhando do Flamengo na semifinal. Bira, prazeraço tá recebendo você aqui no meu canal, um prazer mesmo. Olha, muito feliz começar o domingo assim com um grande profissional para compartilhar uma grande história aqui no nosso canal. Bira, obrigado pela oportunidade, já falando de antemão, seja muito bem-vindo e que você possa compartilhar grandes momentos aí conosco diante da sua trajetória no futebol. Bira, seja bem-vindo e um prazer estar falando contigo. Valeu, Lucas. Obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente estar falando com os amigos, principalmente de Londrina, né? Uma cidade que a gente tem bastante carinho. Você é um amigo de um grande amigo meu também, o Ocimar, um cara que é fantástico. A gente teve o prazer de trabalhar juntos, jogar juntos no Londrina. Depois trabalhamos juntos na comissão técnica da base do Londrina. É um amigo de longa data. Então é sempre bom a gente estar aqui falando sobre futebol, falando sobre as coisas que a gente vivenciou e vivencia desde que iniciamos nossa trajetória dentro do futebol, né? Ô Bira, eu gostaria que você falasse como que você começou, né, no futebol, como que surgiu, né, sua paixão pelo futebol, pelos times que você passou também, até chegar aí no Al Hilal, um grande clube aí da Arábia Saudita. Então, minha trajetória já faz muitos anos, né, que eu estou dentro do futebol, desde 1985, né? A gente está dentro do futebol. Eu comecei numa escolinha de futebol na minha cidade, em São Paulo, na Grande São Paulo, em Carapicuíba. Eu me criei em Carapicuíba, então eu comecei lá numa escolinha de futebol em 85. E disputando um campeonato metropolitano, o pessoal do São Paulo me viu jogando pela escolinha e aí me chamaram para jogar pelo São Paulo. Eu fiquei 4 anos na categoria de base do São Paulo Futebol Clube e depois, isso aí na metade dos anos 80, né? Até o final dos anos 80. Depois eu fui para o Corinthians, para a base do Corinthians também. Fiz 2 anos da base do Corinthians, juvenil e primeiro ano de juniores. Depois eu recebi um convite do treinador que trabalhou comigo no Corinthians para ir para Londrina, para os juniores do Londrina, que ele tinha sido contratado e gostaria de me contar com o meu trabalho como goleiro da base do Londrina, né? E nesse convite eu acabei aceitando, né? Era uma época diferente, isso aí era final dos anos 80, em 89. E aí o clube, o Corinthians me liberou e eu acabei indo para o Londrina no final de 89, começo de 90, onde eu fiz 2 anos de categoria de base no Londrina, em 90 e 91. Em 92 eu já fui para o profissional do Londrina, onde no primeiro ano a gente se sagrou campeão paranaense, em 92, né? Foi um título muito, muito legal na minha carreira. Primeiro ano de profissional meu e a gente já fomos campeões paranaenses. Depois eu segui minha carreira no Londrina, depois estive no Atlético Paranaense também, 3 temporadas. Também fui campeão brasileiro da Série B em 95 no Atlético, enfim. Aí comecei a rodar em alguns clubes. Terminei minha carreira com 30 anos, voltar para o Londrina como treinador de goleiros da categoria de base. Também minha ascensão foi muito rápida. Eu entrei no infantil do Londrina. Em menos de 1 ano e meio eu já estava no profissional. Onde eu iniciei minha carreira como preparador de goleiros da equipe profissional em 2005. E de lá para cá já são aí 18 anos, né? Praticamente como preparador de goleiros. Trabalhei aí primeira temporada no Londrina. Depois eu estive no Ceilândia de Brasília. Eu estive no Noroeste de Bauru. Do Noroeste, também, antes do Noroeste eu estive no J. Malucelli, aí do Paraná, Noroeste, estive também no Ipiranga de Erechim, Criciúma, temporadas nos Emirados Árabes, onde eu trabalhei em 2 clubes, no Diba Fujeira e no Corfacã. Retornei para o Brasil, trabalhei no Botafogo da Paraíba, voltei a trabalhar no Criciúma novamente, até voltar aqui ter o convite do Al Hilal para trabalhar na equipe B do Al Hilal.
vai fazer 2 anos agora que eu estou aqui. Eu trabalhei 3 meses, 4 meses no time B e depois já fui inserido na equipe principal e estou já 1 ano e meio aqui na equipe profissional do Al Hilal. Ô, Bira, eu gostaria que você falasse também sobre o Mundial, né? Como que foi para você participar do Mundial, jogar contra o Flamengo, contra o Real Madrid, também outros clubes que enfrentou antes. Como que foi para você? E queria que você falasse também do brasileiro também que está contigo aí, o Michael, como que é o jeito dele, a personalidade dele também, que é bastante querido aqui no Brasil. Exatamente. Sempre é um grande sonho realizado, né? Quando você disputa o Mundial, tanto com seleções, né? Que eu não tive o prazer de trabalhar na seleção brasileira, mas participando aqui pelo Al Hilal, a gente disputar um Mundial de Clubes é algo assim bem legal, né? Nós tivemos a oportunidade de enfrentar a equipe do Marrocos na primeira fase, o Wydad Casablanca, que foi uma loucura, um jogo incrível, com 60 mil pessoas no estádio torcendo para o Wydad, uma pressão, uma torcida incrível do Wydad. Desde que entramos pro aquecimento, um barulho ensurdecedor, ao ponto de eu me comunicar com meus goleiros e a gente não conseguir escutar a meio metro de distância, de tão barulhenta que era a torcida, de tanta pressão que eles exerceram ali fora de campo. Uma torcida muito fanática, né? Foi bem legal, foi uma experiência bem legal, onde nós conseguimos um resultado positivo, depois empatamos o jogo no final e vencemos nos pênaltis. E depois, contra o Flamengo, a gente foi para uma outra cidade jogar contra o Flamengo. Aí é uma coisa gostosa, né? Porque sendo brasileiro, esse jogo a gente se portou muito bem. É que as pessoas têm uma ideia diferente da nossa equipe, né? O Al Hilal é a base da seleção da Arábia Saudita que venceu a Argentina na Copa do Mundo. Para você ter ideia, né? Daquele time que ganhou da Argentina na Copa do Mundo, 9 jogadores são do Al Hilal. Além disso, além desses jogadores que jogam pela seleção, nós temos 8 estrangeiros também, que são jogadores muito experientes. Enfim, então nós temos uma equipe muito experiente, acostumada a jogar em alto nível, né? Além dos jogadores locais que jogam em alto nível pela seleção o tempo todo, disputa eliminatórias da Ásia, a segunda... disputou a Copa desse ano, enfim, do ano passado, né, que foi em dezembro. Enfim, então são jogadores muito experimentados, muito acostumados a jogar em alto nível, né? Então, às vezes as pessoas pensam, pô, o Flamengo vai jogar contra o Al Hilal, mas é da Arábia Saudita. Não, é uma equipe que é a base da seleção e com 8 estrangeiros de alto nível, né? Então, quando as pessoas viram o nosso jogo contra o Wydad, depois contra o Flamengo, algumas pessoas se surpreenderam, até mesmo contra o Real Madrid também, né? Que as pessoas achavam que, lógico, o Real Madrid é uma potência, um clube gigantesco, com jogadores extraordinários. Mesmo assim, a gente fez frente em boa parte do jogo. Tivesse tido um pouquinho mais de sorte em alguns lances, a gente poderia ter feito um 5-4, um 4-3, entendeu? Foi um jogo bastante difícil também para o Real Madrid. Enfim, então, quando se joga contra o Al Hilal, as pessoas não entendem a dimensão do nosso clube. Nosso clube é um dos maiores clubes, se não for o maior clube da Ásia, entendeu? Nós somos os atuais campeões da Ásia, nós somos os atuais tricampeões nacionais aqui, entendeu? Então, estamos novamente na final da Champions da Ásia aqui. Nós vamos disputar contra uma equipe do Japão a final, entendeu? Então, nós também estamos brigando pela Liga, novamente. A temporada passada nós estávamos 16 pontos atrás do primeiro colocado e conseguimos nos sagrar campeões no final da última rodada, né? Agora nós estamos numa distância não tão grande, mas com dois jogos a menos, que nos dá a possibilidade, além de ter os confrontos diretos também com esses adversários que estão na nossa frente, de lutar pelo título também. Então, assim, a grandeza do Hilal é essa. Então, as pessoas que não conhecem acabam se surpreendendo quando vê os jogos do Hilal, porque realmente é uma grande equipe e tem tais condições de enfrentar qualquer equipe do mundo. Bira, eu gostaria que você falasse também a diferença de goleiro, né, em específico aí na sua profissão. O Al Hilal agora tem o Nasser, o Al Nasser aqui do Cristiano Ronaldo está jogando com um goleiro árabe. Eles contrataram o Rossi,
que até vai para o Flamengo aí na próxima temporada, e o Rossi acabou perdendo a posição para esse árabe local. Mas antes, quem jogava era o Ospina, o goleiro da seleção da Colômbia, que acabou quebrando o braço e não vai poder completar a liga. Mas quando estava o Ospina, o único clube que tem os 4 goleiros locais é o Al Hilal. Então, nossos 4 goleiros são árabes. Então, nós temos um nível muito bom de goleiros aqui no nosso clube, tanto que nós contratamos o titular da seleção da Arábia Saudita da temporada passada, o Alois, que disputou a Copa do Mundo. Ele foi contratado na temporada passada e ele é o nosso reserva. O titular é o Mayouf, que está aqui já umas 8 temporadas seguidas, um grande goleiro também, que disputou a Copa de 2018 e não foi mais para a seleção pelo um pedido dele. E é o titular da nossa equipe. E que nós temos esses 2 goleiros nesse nível aqui no clube, para você ter uma ideia de como que é a qualidade do nosso goleiro. Essa semana, o nosso terceiro goleiro, que veio da base, foi convocado para a seleção olímpica pela primeira vez. Então a gente também está com outro goleiro também convocado para a seleção. A gente fica muito feliz porque tudo isso envolve o nosso trabalho, né? Envolve o interesse do atleta em se dedicar ainda mais, entender o processo do nosso treinamento, aquilo que a gente faz no dia a dia, e surte os resultados assim. O Alois disputou a Copa do Mundo sendo reserva aqui e acabou sendo destaque da seleção na Copa do Mundo. Então tem muito a ver com o dia a dia de trabalho, o entendimento deles com relação ao meu trabalho e a dedicação desses profissionais também, que são acima da média. Todos os 4 que nós temos aqui são grandes profissionais. Então essa é a ideia. O Al Hilal é o único clube da Arábia Saudita que mantém os 4 jogadores nessa posição sendo árabes. Todos os outros clubes têm goleiros estrangeiros nas suas equipes. Então, galera, a galera quer saber qual que é o mitei do Bira. Começando a sua carreira, foi o campeão paranaense de 92 pelo Londrina. Aquilo ali foi fantástico, marcou toda a minha vida, foi algo assim incrível, mágico. Mesmo depois com outros títulos que eu tive dentro do futebol, nada foi tão mágico como aquele título do estadual de 92, porque eu era um jovem, eu tinha 19 para 20 anos. Todos os sonhos estavam na minha cabeça, então aquilo ali foi marcante. Até hoje eu vou no YouTube e vejo a comemoração do título paranaense de 92. Então aquilo ali ficou marcado para a minha vida como algo mágico. Um jovem iniciando uma carreira e cheio de sonhos, e no primeiro ano de profissional você se sagrar campeão, depois de tanto tempo que o Londrina não era campeão. Enfim, aquilo ali marcou muito. Eu joguei metade do campeonato e o André Dias, que é meu amigo de longa data, era o outro goleiro, jogou a outra metade do campeonato e jogou as finais, foi um destaque da nossa equipe nas finais, o André Dias, um amigo que eu tenho guardado no meu coração. Ele foi decisivo no jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Nós perdemos no tempo normal de 2-0 e foi para a prorrogação. Eu lembro nitidamente o último lance da prorrogação, um cruzamento para trás. O Atlético Paranaense tinha um atacante chamado Tico, finalizou de dentro da pequena área. O pessoal já tinha gritado o gol, ele girou e fez uma defesa assim espetacular, salvando a nossa equipe no último lance praticamente dessa semifinal na prorrogação. Aí depois nós fomos para os pênaltis e vencemos nos pênaltis. Ele pegou acho que um pênalti. Enfim, o André Dias foi fantástico naquela final. E isso marcou muito o meu início de carreira. E nesse mesmo campeonato eu tenho aquela quebrada de fantástica. Eu tomei um gol assim, como fala meu amigo João Neves, zagueiro, odontológico. Eu tomei um gol assim horrível. E aí nós perdemos o jogo com essa falha minha e eu saí pé da vida pro vestiário. E aí entrei no vestiário e aí fui ligar a ducha, né, para esfriar a cabeça. E quem vinha atrás de mim?
João Neves. João Neves vinha atrás me seguindo para pedir calma, não sei o que. Eu entrei, liguei a ducha, pá, aquela ducha para pegar aquele gelo na cabeça. Quando eu liguei a ducha, meu amigo, veio aquela ducha de água fervendo. Puf, aquele fumaceiro na minha cabeça, eu saí gritando. Ah! E o João Neves conta essa história até hoje, que estava me seguindo, eu entrei no vestiário para esfriar a cabeça e acabei tomando uma ducha de água fervendo na cabeça e saí desesperado, enfim. Essa também é uma história que todas as vezes que a gente se encontra, o João Neves faz questão de contar. Um abraço para o João Neves também, que é um grande amigo meu, aí, um grande zagueiro que o Londrina teve. Mas é zagueiro. Um dos melhores com quem eu trabalhei, zagueiro fenômeno, sério, forte, enfim. Nos ajudou também com o gol do título, né? E teve outras passagens, né? E aí já, essa aí como jogador, né? Depois nós eu tive um título legal também, que foi o brasileiro da Série B pelo Atlético Paranaense. E mais recentemente aí, essa nossa conquista aqui da temporada passada do título saudita foi fantástico também. Ser campeão aqui foi incrível, porque nós estávamos muito pontos atrás, né, do primeiro colocado, que era o Etihad. 16 pontos atrás nós estávamos. E lógico, nós tínhamos acho que 3 ou 4 jogos a menos, mas era uma situação assim, de vencer todos os jogos. E foi fantástico, nós vencemos 13 partidas seguidas, algo assim incrível. Então nós tivemos assim uma evolução da metade para o final do campeonato fantástico. E foi até a última rodada. Nós jogávamos em casa e o Etihad também jogava em casa, com duas equipes que estavam lutando para não cair. Só que no nosso último jogo nós tivemos os desfalques dos nossos 2 zagueiros, que um se machucou, o outro tomou o terceiro amarelo, nós não tínhamos zagueiros para jogar. Foi assim, sabe, o Ramon Dias foi muito inteligente em armar a equipe, e nós jogávamos contra uma equipe muito boa, o Faisal, que infelizmente, por perder para nós naquela partida, acabou sendo rebaixada. Mas era uma equipe muito boa mesmo. E nós conseguimos ter essa arrancada durante toda essa segunda parte da liga, e nos tornamos campeões sauditas aqui, passando uma diferença de 2 ou 3 pontos do Etihad. Foi algo assim, ser campeão na última rodada, né, depois de todo esse sacrifício, foi bem emocionante também. E os últimos acontecimentos também, essa nossa ida para a final para o Mundial de Clubes também foi algo assim fantástico, né? Como a gente começou a conversar no início, são coisas que a gente deseja quando a gente começa a nossa carreira, né? Você está num grande clube como eu estou, você disputar um Mundial como a gente disputou, e você chegar a uma final contra o Real Madrid, é um sonho bem legal. E você trabalhar em alto nível com as equipes, com os jogadores que a gente tem, então é sempre gratificante, né? É isso mesmo a minha pergunta. O que não pode faltar para chegar no nível que você chegou, para quem está começando agora a querer ser goleiro, ser preparador de goleiro, qual que é os passos principais aí, Bira? Então, a perseverança, né? Então, até esses dias eu postei, quando a gente disputou a final do Mundial, eu postei uma foto, né? No meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, vai observar. O meu início como preparador de goleiros, e com meus goleiros no Noroeste, não foi exatamente o primeiro clube, mas uma foto bem marcante com os meus goleiros. Eu estava no Noroeste de Bauru, acho que foi em 2007 isso, eu comecei em 2005, foi acho que 2 anos depois disso. Tinha tido uma chuva muito forte em Bauru, nós tínhamos um campo auxiliar, um campo que a gente fazia nossos treinamentos, não o estádio, um campo auxiliar, e tinha caído um dilúvio. E eu e meus goleiros continuamos a treinar e fez uma lama daquela. O diretor, lógico, quase me arranca o pescoço, porque eu destruí o campo, né? E lama até o pescoço. Nós tem essa foto, nós tá eu e meus 3 goleiros. Você vê a felicidade na foto estampada, depois de uma sessão de treino ali de 1h30, 2 horas de treino, de lama da cabeça aos pés, e todos os 4 ali sorrindo, a felicidade em ser goleiro, a felicidade em trabalhar nessa profissão, né?
E a outra foto é eu com meus goleiros aqui do Hilal, nos preparando para a final do Mundial de Clubes. Então são duas fotos que mostram a essência do que é ser treinador de goleiros. Independente de onde você esteja, você tem que ser feliz. Você tem que estar feliz naquilo que você faz e se preparar. Então ali foi o início de uma trajetória que culminou numa final de Mundial de Clubes. Então as pessoas acham que é muito fácil. O Bira está lá no Al Hilal, que fácil, que tranquilidade. Não, já são 18 anos como preparador de goleiro, são anos e anos de evolução. O Bira de 2005, quando começou como preparador de goleiros, é totalmente diferente do Bira de 2023 aqui no Hilal. Houve esse período todo de 18 anos de evolução. Então tudo que eu fazia lá atrás se modificou para os dias atuais, porque é uma nova tendência, são novas tendências de treinamento, são novas concepções de trabalho, onde você tem que estar evoluindo o tempo todo. Você tem que estar antenado naquilo que está acontecendo na dinâmica do futebol. O grande profissional do futebol, o grande treinador de goleiro do Al Hilal, Bira. Eu quero agradecer você o convite e estamos sempre à disposição. Para falar de treinamento de goleiro, para falar de futebol, é sempre um prazer enorme. Quando a gente fala sobre futebol, é super interessante, super legal. Então a gente está sempre à disposição, agradeço a todos aí. Ô Bira, mete a frase para a galera. Aqui não é modinha, aqui é tabelinha com Luquinha. Aqui não é modinha, aqui é tabelinha com Luquinha. Valeu! Valeu. Diretamente da Arábia Saudita, do Al Hilal, grande treinador. Valeu. Bira. Um grande abraço. A gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Bira.